Olá, pessoal. Sou Maurício Maciel e estamos aqui para mais um Papo de Governança. Hoje eu estou aqui com o Lucas Lenhari, ele é diretor de expansão e parcerias do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Maurício? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí a tua participação. Bom, ninguém melhor do que alguém de dentro do IBGC para falar de governança, né? O Instituto realmente é protagonista no tema. E o que eu queria abordar contigo e conversar justamente sobre isso, falar de governança. Então, como que você vê, qual que é a importância, né, que você enxerga dessa disseminação de conteúdo e conhecimento sobre governança corporativa? Bom, Maurício, acho que para falar da importância da disseminação do conhecimento sobre governança, é importante falar o que é governança, né? Então, trazendo a definição aqui do próprio IBGC, a gente entende governança como um sistema formado por um conjunto de elementos, princípios, regras, estruturas, né? E esse sistema é o que faz com que as organizações sejam dirigidas e monitoradas. Então, dito isso, é fácil dizer que toda empresa, toda organização possui governança corporativa. Ela pode ser boa e ela pode ser não tão boa. E é justamente o conhecimento sobre a governança que vai permitir com que os agentes tragam boas práticas e façam com que a governança de dentro da empresa seja efetivamente boa, né? Então, o acesso ao conhecimento é muito importante para acompanhar a jornada de evolução de governança dentro das empresas. Não, perfeito. O IBGC é muito famoso aqui por conta principalmente do Código de Melhores Práticas de governança, né, possibilitando realmente né, o conhecimento de quais são as melhores práticas, como você falou, né? E o que eu noto também, Lucas, aqui a gente tem muitos clientes, né, que a gente que não conhece ainda sobre as melhores práticas e que a gente dá uma pincelada sobre o tema, depois a gente manda inevitavelmente para o IBGC, né, para eles entenderem mais, para se alinharem. E foi interessante, esses dias eu estava conversando com o Thiago Salgado, né, ele comentando da experiência dele com a empresa familiar dele, o quanto foi importante colocar todos os membros da empresa, todos os membros da família ali, na mesma página sobre governança. Então, foram todos fazer os cursos, né? É, como que vocês veem? Vocês têm ali eu vejo até pelos cursos que eu participo, né, todas as pesquisas ali de satisfação dos cursos e tudo mais. O que tem hoje gerado mais engajamento nas pessoas? São realmente os cursos presenciais, é online, são os artigos? Não sei se vocês também acompanham, né, o quanto as pessoas escutam os podcasts do IBGC, o blog do IBGC, quanto eles leem. Vocês têm esse monitoramento? A gente faz esse acompanhamento, Maurício, e eu acho que vale dizer que o IBGC atua em alguns pilares, né? E talvez o primeiro pilar que seja o de produção de conhecimento. Então, toda essa parte de conteúdo, de artigos, de publicações com orientação para o mercado, né? Tudo aquilo que, de alguma forma, materializa os princípios de governança em práticas objetivas, para a gente poder recomendar para o mercado, é o que a gente procura trazer nas várias formas de comunicação, né? Então, seja por meio de podcast, seja por meio de artigos, seja por meio de pesquisas, seja por meio de publicações, né? E a gente tem um segundo pilar aqui, que é um pilar de disseminação de conhecimento, que é efetivamente essa parte de capacitações e eventos, né? Hoje o BGC ainda é muito conhecido por essa frente de capacitação, a gente, né, acaba sendo muito procurado, principalmente pelo curso de conselheiro de administração, que acaba sendo a porta de entrada para o IBGC, mas quando alguém chega aqui, ela descobre que a governança não é um curso, né? A gente fala governança é uma jornada, então realmente a capacitação acaba sendo, o curso, né, acaba sendo uma porta de entrada para dentro do IBGC, e aí a pessoa que se identifica como agente de governança, né, essa pessoa que ocupa uma posição de liderança e que efetivamente é responsável por conduzir as organizações, né, e fazer todo esse trabalho de monitoramento, acaba se engajando com algumas das várias frentes que o BGC tem a oferecer, né? Então, ainda os cursos realmente acabam sendo a iniciativa mais buscada dentro do Instituto, mas os eventos e a produção de conteúdo propriamente também acabam sendo muito acessadas, né? Então, a gente entende que a gente cumpre a nossa missão aqui, levando boas práticas para o mercado, seja por meio de capacitação, seja por meio da produção do conhecimento, que vai, de alguma forma, embasar a capacitação que a gente leva ao mercado. Excelente. E hoje, quais são os principais desafios que vocês enxergam nessa disseminação? A gente vê muitos outros cursos surgindo, né? Muitas outras, até, eu diria assim, eu sou entusiasta do IBGC, né? Quem conhece percebe
uma grande diferença na qualidade, né, dos cursos, que realmente o IBGC é bastante comprometido com a qualidade dos seus cursos, tem um networking bem relevante, né? Como que você está vendo isso, assim, né? Esses novos cursos que estão surgindo, eles de certa forma ajudam, porque ajudam a difundir o tema da governança, ou atrapalham, eles geram mais ou menos desafios para que realmente a essência aqui do IBGC, os objetivos do IBGC sejam cumpridos nesse quesito. E quanto mais gente falando de governança, falando bem de governança, né, Maurício? Eu acho que mais isso contribui com a causa do IBGC, que é disseminar as melhores práticas e, de alguma forma, sensibilizar os agentes de governança para que eles possam tomar as melhores decisões com base em princípios éticos, né, com base em integridade, transparência, né? Então, quanto mais gente está falando disso, melhor, né? E realmente tem bastante organização falando sobre a temática de governança. Para a gente isso é positivo, de novo, né? Porque reforça um pouco da causa do IBGC. E talvez o desafio aqui seja, primeiro, a gente ficar feliz quando as organizações citam o Instituto, e obviamente toda organização que vai falar de conselho de administração, de alguma forma, vai consumir algum conteúdo do próprio IBGC para levar isso para dentro da capacitação, por conta de que a produção desse conhecimento acaba ficando aqui dentro do IBGC efetivamente, né? Talvez aqui o ponto de atenção seja tratar essa atuação como agente de governança, e aqui eu estou falando de maneira ampla mesmo, né? Seja como o sócio, aquele sócio atuante, seja como conselheiro de administração, talvez o principal agente de governança aqui dentro do sistema de governança, seja como executivo estatutário, né? Um diretor estatutário, independentemente da sua posição como agente de governança, eu acho que a grande preocupação nossa quando a gente fala de capacitação é tratar com seriedade, com consciência sobre a responsabilidade que esses agentes de governança têm quando assumem uma posição dessa, com essa responsabilidade, né? Por exemplo, né, a gente sabe aqui que um conselheiro de administração, quando senta na cadeira de conselheiro, está colocando seu CPF em risco, né? Você que é advogado, né, sabe bem disso, né? Está assumindo um dever fiduciário para com a organização, sabe que vai ter que agir no melhor interesse da organização, com diligência, com lealdade, né? Então, certamente, atuar como conselheiro não é participar de uma reunião ou outra ao longo do mês, né? Exige um esforço, uma preparação, um conhecimento e uma seriedade muito grande, né? Então, se a gente tem organizações falando sobre a importância dessa diligência na atuação como conselheiro, né, trazendo o exemplo aqui, né, a gente fica confortável de que a causa da boa governança está sendo cumprida. Não, perfeito. E o legal é o seguinte, né? Quanto mais a gente se aprofunda e conhece sobre a governança, mais a gente percebe que a gente precisa conhecer ainda mais, né? Que a gente precisa se aprofundar justamente por conta dessa responsabilidade e também porque é uma jornada, como você falou ali, né? O interessante da governança é isso também. A gente entra na jornada e a jornada não termina, né? Ela não termina nunca, porque você vai sempre tendo que se adaptar, né, à maturidade que você se encontra, às necessidades do momento e até o tamanho, o porte da empresa, né? O IBGC, Lucas, também tem uma ferramenta de avaliação das métricas de governança, né? Me conta um pouquinho como que funciona isso e como que isso ajuda também os empresários e os agentes de governança, né? As empresas, de modo geral, a conhecerem melhor sobre as suas práticas, né? Se estão adequadas ou não estão. Você falou bem, Maurício, que a governança ela pode ser extremamente complexa, né? Mas talvez uma organização que esteja num estágio mais incipiente na sua jornada, como empresa mesmo, né, não faça sentido ela ter uma governança tão complexa, né? Então, é importante que a empresa reconheça o seu momento nessa jornada empresarial, que ela vai estar diretamente proporcional ao seu momento na jornada de governança, né? Então, um dos nossos papéis aqui é ajudar as pessoas e as organizações a entenderem qual que é a governança adequada para ela no seu estágio de maturidade, né, no seu momento atual. Então, você mencionou a métrica ela é uma ferramenta gratuita, né, de autoavaliação que o IBGC disponibiliza. A gente tem duas ferramentas, uma voltada para empresas fechadas e outra voltada para startups.
Eu vou falar um pouquinho mais aqui da métrica para empresas fechadas, que eu acho que tem mais a ver com a realidade dos nossos ouvintes aqui, né? Então, essa é uma ferramenta que você se inscreve, você responde um questionário de aproximadamente 60 perguntas, e ao longo dessas 60 perguntas a gente trabalha algumas dimensões, né? Que são essenciais aqui em termos de governança. Então, a gente fala de uma das dimensões sendo a dimensão de sócios, outra falando da dimensão de conselho. Ah, mas a minha empresa não tem conselho, não posso responder a métrica. Pode. A primeira pergunta vai ser: sua empresa tem conselhos? Você pode responder que não, e aí você não vai ter as próximas perguntas sobre conselho, né? Então, sócios, conselho, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e conduta e conflito de interesses. E aí, quando uma empresa se diz familiar, ela responde uma nova dimensão exclusiva aqui, que tem a ver com a governança da família empresária. Né? Então, quando a empresa se cadastra e responde esse questionário, ela vai receber ao final um autodiagnóstico com a sua pontuação, né, em cada uma das dimensões e também a média geral. Né? E a ideia é que, com base nesse score, a empresa possa desenhar um roadmap aqui para que ela consiga priorizar alguns elementos essenciais para a sua fase de governança, né? E conseguir aí alguma evolução com base naquilo que ela entende que seja adequado para aquele momento. Né? Então, a métrica é essa ferramenta. Interessante. Você pontuou aqui uma questão bem interessante, que é justamente essa adequação ao tipo de empresa, né? Eu já ouvi muitas vezes, né, uma certa desconfiança das pessoas de que o governança seria só para empresas de capital aberto, né, empresas abertas, enfim. E quando a gente fala de governança corporativa, realmente, principalmente para companhias fechadas ou para até sociedades limitadas, empresas familiares, é, né, eles se sentem um pouco deslocados. E eu percebo que o BGC está, aos poucos, adaptando, né, sua comunicação realmente para que essas outras organizações também se sintam acolhidas, né, e sintam que a comunicação é direcionada a elas também. Imagino que vocês tenham aí todo um trabalho bem específico também para identificar como que funciona essa comunicação mais direcionada para cada segmento, cada tipo de empresa. Afinal, a governança é para todo mundo, né, Lucas? Esse é um dos desafios que o IBGC vem enfrentando ao longo dos seus 30 anos de história, Maurício. Quando o próprio termo governança corporativa foi criado lá atrás, né, porque a gente trazia o anglicismo aqui, a gente falava corporate governance, e o IBGC que traduziu o termo para o português para governança corporativa, né, realmente esse foi um momento associado a uma crise ali do mercado de capitais, né, e a governança corporativa como um elemento que ajudaria a restabelecer a confiança dentro das organizações do mercado de capitais para as próprias empresas. Né? Então, o termo, né, e as práticas acabaram sendo associadas muito à empresa de capital aberto, efetivamente. Né? Mas a gente vem aqui evoluindo muito o conceito de governança e deixando, acho que, cada vez mais claro que governança corporativa é realmente para todo mundo. Né? E eu trago um exemplo simples aqui. Né? Quando a gente fala de governança corporativa, a gente fala de princípios de governança. Né? Então, o IBGC fala de 5 princípios aqui. Né? A gente fala de integridade, de transparência, de equidade, de responsabilização e de sustentabilidade. Eu não vou entrar no detalhe na definição de cada um dos princípios, né? Acho que as pessoas aqui têm alguma familiaridade, pelo menos, com esses conceitos. É claro que a gente aborda o conceito de uma maneira mais voltada para a governança, mas se qualquer tomador de decisão tomar suas decisões, seja ele de uma pequena empresa, seja ele de uma empresa do setor financeiro, que é altamente regulado, por exemplo, né? Se essa pessoa tomar decisões com base nesses princípios, ou tendo consciência dos princípios, e estando tranquilo de que a sua decisão seguiu, né, pelo menos esses 5 princípios de governança, ele vai estar tomando uma decisão melhor. Né? Essa pessoa vai estar tomando uma decisão melhor. Então, realmente, o nosso esforço aqui é
trazer essa ideia de que governança é para qualquer tipo de organização e precisa ser uma governança adequada ao estágio de maturidade, né, ao nível de maturidade dessas organizações. E aqui acho que para fins de ilustrações, Maurício, o IBGC ele produz pesquisas, né, e a gente faz inclusive pesquisa sobre o resultado ou os resultados da própria métrica de governança. Né? Então, a gente lançou uma pesquisa lá atrás, em 2018, quando a métrica ainda era uma ferramenta relativamente recente, e a gente lançou uma mais recentemente agora em 2023, né? E as empresas que mais evoluíram, né, dentro do seu porte, então a gente pergunta o porte das empresas, o porte que mais teve crescimento na pontuação média foi justamente a de pequenas empresas, né, que tinham uma nota mais baixa, e isso era de se esperar, evidentemente, né, ainda seguem com num estágio mais básico de governança, mas são as que mais evoluíram nesse estágio de tempo. Né? Então, acho que a gente procura trazer essa consciência sobre a importância da governança e aí cada empresa dentro do seu momento consegue identificar o que é possível fazer, o que pode ser priorizado, né? E isso traz ganhos efetivamente para a organização quando ela consegue participar desse processo de evolução. Né? Então, governança para pequenas empresas, para startups, para cooperativas, para organizações do terceiro setor, é realmente para todo mundo. Legal. E aí vocês têm, então, a ferramenta de métricas, tem os cursos. Passa para mim um panorama geral, assim, de todos os meios de disseminação de conhecimento, né? Além disso, tem as regionais, né? Os capítulos regionais, estaduais. Como que hoje vocês se organizam aqui em termos de expansão desse conhecimento? O IBGC é uma organização associativa, então qualquer pessoa que seja efetivamente um líder dentro das organizações, que tenha uma trajetória profissional relevante, pode se associar ao IBGC e com essa associação, essas pessoas trazem muito conhecimento. Né? Eu costumo dizer que o conhecimento gira aqui no Instituto de uma maneira caótica, porque você tem pessoas com muita experiência, muito conhecimento, que muitas vezes pensam de maneira diferente, isso é super salutar, né? E essas pessoas trazem e discutem esse conhecimento aqui dentro do IBGC. E a gente tem um time de pesquisa aqui dedicado, né? Com muito estudo, a gente tem doutores aqui que compõem o time, né? Que de alguma forma utilizam o conhecimento acadêmico e também capturam esse conhecimento que o mercado traz para dentro do IBGC, a gente sistematiza esse conhecimento e devolve para o mercado de maneira organizada. Né? Então, convido aqui aos ouvintes que queiram estar mais engajados com o mundo da governança, que se engajem com o IBGC. A gente tem, inclusive, né, você mencionou das nossas regionais, a gente tem hoje 12 regionais, né, a gente chama de capítulos aqui dentro do IBGC. Né? Um dos mais tradicionais, inclusive, é o próprio capítulo Paraná, né, muito bem liderado por associados voluntários aqui dentro do Instituto, e bastante atuantes. Né? Então, os próprios capítulos organizam iniciativas, organizam encontros, organizam eventos para trocar, né, compartilhar a experiência e gerar esse aprendizado coletivo por meio dos eventos. Né? Então, a gente tem as publicações, as pesquisas, todos esses espaços de interação que a gente leva nacionalmente e regionalmente, e aí os próprios cursos. Já mencionei aqui que governança é uma jornada, né? Então a gente divide toda a nossa trilha de aprendizagem, né, em 4 grandes áreas, né? A trilha do conselheiro, a trilha da governança, a trilha da família empresária e a trilha ESG. Né? Então são macro temas aqui que falam de governança e a gente procura, claro, levar a capacitação dentro de cada uma dessas trilhas para as pessoas. Né? Legal, esse é um tema interessante também, porque, então, além da adaptação do conteúdo ao tipo de empresa, você também tem uma adaptação do conteúdo de acordo com o agente, né? Então, se ele é conselheiro ou quer ser conselheiro, ele tem uma trilha, se ele é acionista, ele tem uma outra trilha, é isso, né? Exatamente. E talvez um exemplo icônico aqui seja o de um membro de família empresária. Né? Dá um exemplo aqui: o fundador está deixando a cadeira de executivo e está construindo um conselho, né, e está fazendo essa migração para conselho. É uma pessoa que já ocupou vários chapéus, né, e ainda usa vários chapéus dentro dessa estrutura da organização. Então, tem o chapéu do acionista, tem o chapéu do executivo que ele está deixando de lado e passa a ser o chapéu do conselheiro. E essas pessoas precisam entender quais são as suas responsabilidades de acordo com qual chapéu ela está usando em cada momento. Né? Então, a nossa ideia aqui é ajudar as pessoas a entenderem qual que é o seu papel e a sua responsabilidade de acordo com a posição que elas ocupam como agentes de governança dentro da organização. Então, é exatamente isso. Perfeito, perfeito. E aí você tem, bom, deixa eu
também tentar aqui te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Tem as métricas, tem todas essas formas de buscar conteúdo, né, no IBGC. Para a pessoa que está iniciando, o que faz mais sentido, né? Iniciando nessa jornada, que está começando a conhecer um pouco mais sobre governança, primeiro faz as métricas, faz a autoavaliação, depois vai buscar o conteúdo de acordo com o resultado, ou vocês têm uma sugestão de repente, primeiro fazer algum curso, ler algum material sobre governança, depois fazer a métrica já tendo um pouquinho mais de noção do que se trata, ou tanto faz, né? Não tem caminho certo e errado. Não tem caminho certo e errado, Maurício, e vai depender muito da posição que essa pessoa ocupa dentro da organização para ela conseguir construir esse caminho dentro da governança, né? Que é apaixonante, eu ouso dizer, né? Então, quando você começa a estudar e a conviver com governança, você acaba querendo se engajar mais com essa temática. Então, né, se for uma pessoa que está assumindo responsabilidades, né, de ficar a pessoa responsável pela área de governança dentro da organização, é importante que ela venha fazer uma capacitação, né, e entenda um pouco de quais são as responsabilidades dela ao estar estruturando uma área de governança e, em paralelo, faça a métrica. Né? A métrica ela tem perguntas ali que vão trazer reflexões, né, e provocações que a pessoa vai falar, aposto, né, eu não tinha pensado nisso antes, olha, eu não sei essa resposta, eu deveria saber, vou ter que conversar com alguém dentro da empresa que vai me ajudar a entender qual que é a resposta certa. Isso vai trazer, né, algumas percepções, alguns insights que vão ajudar a pessoa a direcionar a empresa para esse caminho da boa governança. Mas é importante que ela tenha esse conhecimento, seja, por exemplo, pela leitura do Código das Melhores Práticas, seja por meio de cursos de formação, né, e de alguma capacitação que a gente tem aqui, seja participando de eventos, né, não só eventos do IBGC, evidentemente, né, mas eventos que discutam governança corporativa, que falam da importância, que tragam conceitos sobre a importância do papel dos agentes, que tragam cases de fracasso e de sucesso, que vão inspirar a pessoa a entender como evoluir nesse caso, a se identificar, né, falar, putz, já passei por essa experiência, né, e estou entendendo por que caminho essa empresa seguiu, né, e aí passa a entender um pouquinho da importância da governança. Então, né, há muitos caminhos possíveis aqui. Acho que o ideal é a pessoa que resolve começar a navegar pelo tema, né, faça essa autoavaliação aqui em termos de o que eu sei, o que eu conheço de governança, qual que é o meu desejo profissional olhando para frente, como eu posso ajudar a minha organização ou como eu quero atuar profissionalmente. Isso vai direcionar um pouco para qual iniciativa ela vai querer seguir, né? Seja diretamente o preenchimento da métrica ou então seja uma capacitação, né, para que ela possa ter mais confiança e mais conhecimento para poder liderar essas práticas de governança dentro da empresa em que ela atua. Ótimo. E me fala também das jornadas técnicas. Vocês têm jornadas técnicas para fora do Brasil? Qual que é o intuito dessas jornadas? É comparar um pouquinho a nossa governança daqui com a governança de outros países, ter insights? Você sabe que o código, né, o código das melhores práticas, né, existem vários no mundo, né, e eles acabam sendo muito adequados à realidade de cada país. Né? Então, o código das melhores práticas aqui do Brasil é do próprio IBGC. Né? Então, a gente leva muito em consideração o ambiente regulatório, né, como a governança tende a funcionar, o tipo de controle das organizações, né, para a gente direcionar essas melhores práticas. Né? Mas é muito importante conhecer uma perspectiva distinta e entender como que o ecossistema de governança funciona em outros países. Isso certamente acaba sendo inspirador para que as pessoas possam, de repente, se inspirar em boas práticas de fora e tentar influenciar positivamente o próprio ecossistema de governança do Brasil. Então, a gente tem essa iniciativa, que é uma iniciativa exclusiva para associados do IBGC aí, que conhecer ecossistemas de países diferentes. Então, ano passado a gente foi para a China, foi uma experiência super bacana, e nesse ano a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai fazer Washington, Nova York e Filadélfia, incluindo uma capacitação sobre inteligência artificial em uma grande universidade dos Estados Unidos. Então, é uma experiência importante, né, e relevante, sem contar o networking, você conhece pessoas muito interessantes que acabam participando da jornada, né, e acaba, né, construindo boas amizades e bons relacionamentos. Então, entender como o ecossistema de outros países funcionam para que isso inspire você na sua atuação do dia a dia acaba sendo uma experiência interessante também. Excelente, Lucas. Bom, para a gente ir encerrando, eu queria que você contasse um pouquinho assim como
para quem quiser conhecer mais sobre o IBGC, para quem quiser talvez te contatar, qual que é a melhor forma de fazer esse contato, de acessar o IBGC? E que outras coisas, você comentou da jornada técnica ser exclusiva para associados, quais são os benefícios, né, de se associar ao IBGC? Maurício, quando eu apresento o IBGC, é tanta coisa que a gente faz aqui, né, que invariavelmente as pessoas acabam se identificando com uma, duas, três, quatro, né, acabam tendo vontade de participar de várias das coisas. Convido aqui, né, as pessoas a acessarem o site do IBGC, ibgc.org.br, né, e entrarem em contato conosco, pode ser pelo atendimento.edu@ibgc.org.br, ou por telefone que também é o WhatsApp, que é o 11 3185 4200. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais o IBGC, pode acessar o site do IBGC, entender como o Instituto funciona. De novo, a gente é uma organização do terceiro setor, sem fins lucrativos. A nossa missão é construir e disseminar boas práticas de governança e influenciar os agentes de governança a fazerem uma sociedade melhor por meio da incorporação dos princípios e da adoção de práticas de governança. Então, aqui dentro do Instituto, né, a gente é uma organização multi-stakeholder, então a gente trabalha com praticamente todos os agentes de governança, desde os sócios até os executivos, o conselho, comitês de assessoramento ao conselho, conselho fiscal, enfim, né? A gente conversa, né, bastante com esses agentes de governança. E aqui dentro do IBGC a gente tem eventos, a gente tem espaços de interação entre o público, né? Então a gente tem comissões temáticas e outras iniciativas que a gente constrói justamente para proporcionar esse aprendizado coletivo na interação entre os nossos associados, né? E o IBGC faz praticamente um evento por dia útil do ano, Maurício, espalhados aí pelo Brasil inteiro, sem contar essas reuniões entre esses grupos de associados. Então, é muita coisa que tem para as pessoas interessadas em governança, tanto para associados quanto para não associados. Então, efetivamente, está todo mundo convidado a estar conosco aqui. Perfeito, Lucas. Obrigado novamente aí pela tua disponibilidade, pela participação no podcast. Eu, como já falei, sou super entusiasta aqui do IBGC. Certamente, né, aqui no Brasil é a instituição, sem sombra de dúvida, maior referência, né, no tema da governança corporativa. E a gente torce muito para que, de fato, o Instituto se expanda e leve cada vez mais conhecimento realmente sobre governança, conteúdo, para o benefício aí das nossas empresas brasileiras mesmo, né? Seja que tamanho forem, seja de que perfil forem, para de fato gerar mais sustentabilidade, perenidade para os negócios e para as relações. Então, obrigado novamente, Lucas. O IBGC nasceu em São Paulo, ficou muito tempo em São Paulo, Maurício, e hoje mais da metade dos associados do IBGC está fora de São Paulo já. Então, ótimo. Brasil inteiro, né, tem gente do Instituto. Então, qualquer pessoa que tiver interesse em se aproximar da temática de governança, vai ser um prazer. Eu, pessoalmente, até interagir com vocês. Obrigado pelo convite, sempre um prazer interagirmos e conte conosco aqui. Valeu, obrigado e parabéns pela jornada aí. Um abraço.